Bebê. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí de 2 minutinhos. Tava tentando resolver uma pendência aqui com uma mãe no telefone, tá passando uns perrengues. Então, prioridades, né? Prioridade tem que ser sempre acudir a puérpera, né? Vou esperar a Lira entrar, gente, pra gente fazer as apresentações e tudo que a gente precisar aqui na nossa live de hoje, né? Ei, gente. Nossa, esqueci de tirar o barulhinho aqui. Vamos tirar o barulhinho. Eu vou colocar aqui o tema, né? Enquanto a gente aguarda a Lira. Isto. Meninas, então, pra quem ainda não conhece essas nossas lives de quarta-feira, toda quarta, agora tem sido às 20 horas, né? De uns 4 semanas pra cá, atendendo a pedidos, né? E a gente tem tentado trazer conteúdo que vai agregar pra vocês, né? Enquanto mães, enquanto as lives que, né, são sobre os cuidados com os bebês, né? Assim, pros pais, cuidadores também. A Lira chegou aqui. Muito especial, que foi bem solicitada aí. E espero que acrescente bastante para vocês todos. E tudo. Oi, Ei! Tudo bem? tudo bem? Ai, seu áudio não tinha aparecido, agora veio. Ah, ótimo. Me ouvindo então? Te ouvindo direitinho. Ah, beleza. Também estou te ouvindo. Tudo tranquilo Muito aí, bem. pessoal? Todo mundo ouvindo? Pessoal, dá um feedback aí se tá ok os áudios, os vídeos. E bem-vindos aí mais uma quarta-feira, né, de lives. Tava falando aqui com o pessoal, Lira, antes de você entrar, assim, que o intuito dessas lives de quarta-feira tem sido levar informação de qualidade, né, para que os pais e as mães possam exercer a sua parentalidade aí com confiança, autonomia e segurança, né? Uhum, com certeza. E aí a gente, nessa responsabilidade, né, de filtrar, de separar o joio do trigo, para trazer essas informações aí da melhor qualidade, né? Sim, com certeza. Porque tem muita coisa aí nessa internet, né, Lira? A Tem gente. muita, o tal do Dr. Quantidade Google de fake hoje. news que tá rolando, Dr. Dr. Google, então a Google gente tem que. responde qualquer pergunta que a gente colocar nele, né? Nem sempre ele responde certo, né? Ou com Nem coisas sempre responde pertinentes. certo, claro, mas ele sempre responde. Qualquer coisa que você perguntar, É. ele vai responder. Então, o intuito disso aqui, gente, é para ajudar então vocês a fazerem boas escolhas baseadas em boas informações, né? Essa live de hoje, então, foi atendendo a pedidos, né? Sobre o desmame gentil. Não muitas mães viram, muitas mães pedindo desmame gentil. E Menina, uma loucura. O desmame gentil realmente é um campeão de votos. é uma demanda, né? Então, acho que com essa quarentena, quem iniciou está tendo dificuldade, então eu acho que essa live está muito necessária. Então, pessoal, eu trouxe para vocês hoje a Lira, ela vai se apresentar para vocês, mas é assim, é expert no assunto aí dessas questões de amamentação e diva do meu coração. Fala aí, Lira, quem é você? Na fila do pão. Bem, na fila do pão. Meu nome é Lira Amaral, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em cuidado materno-infantil, consultora em amamentação e sono infantil. E hoje a gente vai trazer esse tema aqui que é bem interessante, bem caro, né? Especialmente nesse período de quarentena. É,
as mães têm relatado um aumento na frequência de amamentação, né? Quando elas estavam na intenção de diminuir, a coisa aumentou mais ainda. E aí todos os desafios de lidar com esse aumento, de como transformar esse cenário, né? Sim, é isso mesmo. Acho que a demanda já é grande, né, sobre esse tema, e agora realmente não vou dizer queixas, não, né, mas as demandas também em cima disso, de ter aumentado mais, né, as frequências, né, e as questões com a amamentação, né. Eu vou me apresentar também, meu nome é Beatriz, para quem não me conhece ainda, né, eu sou pediatra, eu sou intensivista pediátrica e eu trabalho com consultório, que é o que traz para mim todos esses temas aqui, essas demandas, essas necessidades de vocês. Aí vários coraçãozinhos lindos, você. Ah. Ela Que também traz, é minha então, musa pede, gente. então, o consultório é o que tem trazido essas demandas e aqui a gente está tentando sempre acrescentar, né? Vamos começar então, né, Lira? A gente queria falar um pouco de... Vou deixar para a Lira explicar melhor, né? O que é, então, o desmame gentil, porque nem todo mundo conhece esse termo. Então, quando a gente fala sobre desmame, né? Teve até uma das perguntas aqui na caixa de perguntas, mas precisa desmamar? O neném não vai largar sozinho? Uma das perguntas foi essa. Então, assim, claro que a gente espera e o natural e o melhor seria isso, mas nem sempre o neném está no tempo da mãe, né? No desejo, no tempo da mãe. Então, eu acho que, diante de toda as informações sobre os benefícios do aleitamento, cada mãe vai ter que escolher o seu tempo, né, ideal de desmame, de acordo com as suas necessidades de emprego, de logística da vida, né? Então, umas vão querer desmamar logo depois dos 6 meses, outras com 5 anos de idade, e ninguém tá errado, né? Cada um tem que avaliar os prós e os contras aí, cada um sabe das suas próprias dificuldades, né? Então, falando um pouco assim, então essa live não é sobre desmame, tá, gente? Essa live é sobre desmame gentil. Então, é um jeito de fazer esse desmame. Então, eu queria que a Lira explicasse, porque não, às vezes pode não ser claro para todo mundo que está aqui, o que é o desmame gentil. Maravilha. Então, comecemos do começo. O desmame gentil, ele, até esse termo, ele tem sido um pouquinho questionado, sabe, Bia? E até um pouco rechaçado também, porque ele remete a uma ideia de que, eu não sei, na verdade, muito bem de onde surgiu essa ideia, mas a coisa acabou se popularizando de alguma forma, no sentido de se associar a uma ideia de que vai ser um processo de desmame, o qual a criança não vai chorar. Ela não vai demonstrar nenhum tipo de frustração frente ao processo de desmame. O que é um equívoco absoluto. Nunca foi isso. Assim, não é que teve uma vertente do desmame que falou que seria dessa maneira. Nunca foi dessa maneira. Então, assim, isso é o que o desmame gentil não é. Então, tanto que tem muita gente abandonando essa termologia, sabe? Fazendo mais uso de desmame gradual, ou só desmame mesmo. Por essa associação equivocada de uma coisa e outra. Então, assim, esse processo, o que ele não é, então, não é um processo de desmame, o qual a criança não vai chorar, não vai se frustrar. Isso ele não é. Dito que não é, vamos ao que ele é. É um processo, né, como o próprio essa outra terminologia diz, né, desmame gradual. É um processo gradual de desmame, né, de retirada da amamentação no cenário da vida daquela mãe, daquele bebê ou daqueles bebês, que faz uso de um conjunto de técnicas que bebem de diversas fontes, bebem da disciplina positiva, bebem do apego seguro, bebem da comunicação não violenta, que tem por objetivo retirar a amamentação, mas de forma respeitosa com relação à criança e a essa mãe, muito especialmente. Né? Então, é um desmame que tem uma gradação, que não é abrupto, né? Porque existem técnicas de desmame abrupto, né?
que envolve aí enfaixamento de seio, passar mertiolate, né, tomar medicamento, Medicação. Uhum. que auxilia na interrupção da produção do leite. Então, existem técnicas abruptas, existe essa técnica que é da diminuição gradual da amamentação e da readaptação desse arranjo mãe-bebê nas situações, na situação de troca afetiva. Então, o que o desmame gentil é isso, assim, é um processo gradual, respeitoso, de ressignificação da amamentação na relação de mãe e filho. Uhum. Bacanérrimo. E essas fontes, né, que você citou, né, do qual esse desmame gradual ou gentil bebe, né, adorei o termo que você usou, são as coisas que a gente tem tentado trazer sempre aqui, né, nesse canal aqui, nesse programa. Então, assim, eu tenho falado muito com os pais, tem outras lives, para quem não viu, né, tem live da comunicação não violenta, a gente fez umas 2 lives sobre disciplina positiva, estamos planejando a live aí de apego seguro, então, são as coisas assim, bacana. Não, bacanérrimo, né? São as coisas interessantes, né, o que a gente considera de criação de filhos, assim, mais amorosa e respeitosa possível. Então, o desmame vai seguir a mesma linha, né, já que a gente está criando, assim, com respeito e esse amor, esse apego, a gente também não quer fazer, né, a ideia é não fazer um desmame tão abrupto, para que isso não seja um sofrimento para a criança, não vire um estresse tóxico, né, que é o termo que a gente usa quando algum estímulo tem uma força grande estressora na criança que a criança não consegue administrar. E porque o estresse tóxico pode repercutir para o resto da vida daquela criança, né? Na questão psicológica, né? Psicoafetiva. Então a gente evita tudo que possa trazer um estresse excessivo, uma coisa que a criança não consegue administrar, né? O que é absolutamente diferente de evitamento de frustração. Né? São entidades muito diferentes. Frustrar-se faz parte da vida, né? Frustrar-se é viver. Sem frustração a gente não consegue concluir essa caminhada. Então, são coisas diferentes, né? O que a gente não quer é o estresse tóxico, né? Mas o impedimento do choro, né? Da frustração de alguma maneira, ele, em regra, ele não existe em nenhum processo de desmame. Ainda que lento, ainda que muito gradual, não é muito isso que a gente consegue nesses processos. Então, essa associação do desmame gentil com o desmame sem choro, ela é equivocada. E é importante ensinar para as crianças a resiliência, né, Lira? Porque é o que você falou, não existe viver sem ter um pouco de frustração. Então, a gente, infelizmente, não pode fazer tudo que a gente quer. E a vida é assim, eles vão ter que aprender isso. Só que a gente pode ensinar isso de uma maneira mais suave possível, né? Eles vão ter que aprender, mas a gente também tenta tornar esse aprendizado suave, né? Tanto que uma das coisas que a criação com apego traz é essa, né? Que a gente vai criar crianças resilientes. E da disciplina positiva a mesma coisa. A gente não vai ser permissivo, né? A ideia não é ser permissivo. A ideia é ter um balanço, né, entre a firmeza e a gentileza, onde a gente vai alcançar esse equilíbrio. Então, eu acho que são fontes perfeitas aí para a gente trabalhar sobre esse assunto, né? Sobre o desmame. Você queria falar um pouco sobre pré-requisitos. Uma das mães aqui, deixa eu só achar a pergunta certa aqui, acho que foi a Luana, deixa eu só achar a perguntinha, perguntou, cadê? Cadê? Não é esse. Quais os sinais da mãe e do bebê que indicam o momento certo para o desmame gentil? E sim, existem alguns sinais, sim, que mostram, né, que o momento é propício. Fala pra gente um pouquinho desses sinais. Sim, esses pré-requisitos são super importantes. Assim. Tem os sinais de prontidão da criança e alguns pré-requisitos maternos. Vou falar primeiro da mãe, que eu acho que é a base, né, da estrutura. Em primeiro lugar, tem que haver a compreensão de que quem tem que desejar o desmame é a mãe. Então, não é, eu quero desmamar porque meu marido está me enchendo o saco.
Não é eu quero desmamar porque minha mãe, porque minha sogra, porque o vizinho, né? Porque existe toda uma sociedade me criticando na minha amamentação e eu já cansei dessas críticas, eu não quero mais tocar esse barco. Então, eu acho que o fator mais fundamental nesse processo é essa clareza de que quem tem que ter o desejo pelo desmame é a mãe, porque é ela quem vai conduzir o processo, muito fundamentalmente por causa disso, né? Não vai ser o pai que vai desmamar, vai ser ela. Então, o desejo tem que partir dela, né? Ainda que tenha essa, né? Meu marido tá me enchendo muito saco e eu pensei, e eu acho que tá na hora mesmo, ainda que a injeção de saco do marido seja o estupim, O gatilho, né? seja o gatilho do pensamento, mas que o desejo parta dela e que haja essa clareza. É claro que isso não é um condicional, né? É um pré-requisito meio ideal, né? E a gente sabe que no mundo da realidade não é assim que acontece, né? Muitos desmames são conduzidos porque o marido se cansou de ver a mulher amamentando, né? Porque tá todo mundo criticando que, nossa, mas tá ridículo você dando de mamar para esse menino até hoje. Eu tenho uma paciente que foi questionada pelo chefe até quando que ela ia amamentar. Então, gente para meter bedelho nessa relação é o que não falta, né? É quase como se fosse uma coisa pública, né? A relação mãe-filho. Pode meter seu bedelho, porque isso aqui é terra de ninguém, né? Então, por consequência, de todo mundo. Eu brinco, Lira, que nesse país tem todo mundo é especialista em 3 coisas, né? Futebol, política e cuidar do menino dos outros. Todo mundo é especialista. É mesmo. Com certeza. E agora, então, com o Dr. Google, aí que todo mundo tem um argumento de autoridade para poder prestar, né? E é isso mesmo, né? Então, assim, esse primeiro não é um pré-requisito, naturalmente, existe sim a condução e vários desmames são conduzidos sem uma vontade real da mãe, mas por ela ceder a pressões externas. Isso acontece com muita frequência, acontece o tempo inteiro, mas o ideal, né? Pensando nessa ideia de conduzir um processo respeitoso, o ideal é que haja esse respeito à figura, uma das figuras principais nesse processo. Perfeito. Outra coisa que é muito importante também, aí também dizendo respeito à mãe, é a compreensão, essa mulher ter a compreensão de qual lugar a amamentação ocupa na vida dela, né? Ocupa na relação dela com o filho. Porque muitas das dificuldades que a gente vê se apresentarem moram aí, né? Muitas das dificuldades, eu não dou conta, eu já tentei e não funcionou, vem dessa falta de clareza, dessa falta de percepção, que não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que definitivamente eu não estou dizendo que é um processo fácil, é um processo difícil de autoconhecimento, enfim, que envolve mexer em feridas muito nossas, né? Mas que são importantes de serem mexidas. Porque realmente muitos dos processos que têm uma condução mais complicada, que são mais difíceis de caminhar, eles estão emperrados nesse lugar, né, do que a amamentação significa na relação dessa mãe com esse filho. E nesse mesmo patamar também do que o choro do bebê significa na relação dessa mãe com esse filho. Eu acho que são esses dois elementos, porque muitas vezes o choro do bebê não é uma dificuldade, não é o choro do bebê, é um transporte a dores que são dessa mãe, da relação dela com a própria mãe, com o próprio pai, né? Aí Freud super explica realmente, né? A psicanálise nada de braçada nesse processo, mas é bem isso mesmo, assim, muitas vezes o choro do neném é um lugar que nos fragiliza, né? Que nos fragiliza na nossa
história afetiva, na nossa construção enquanto indivíduo. Então, ter um pouquinho, saber, ter alguma clareza do que são esses lugares, ajuda muito na suavidade do processo de desmame. Não são condicionais, naturalmente. Dá para conduzir um desmame e desmames todos os dias são conduzidos sem que se saiba de todas essas coisas. Mas com certeza ajuda, especialmente nos processos mais difíceis, é muito legal. Inclusive, existe uma interface muito grande com a psicologia, né? Esse acompanhamento psicológico, muitas vezes, ele é fundamental. Necessário. Eu acho muito importante, né, Lira, ficar claro para as mães que a amamentação não é o único jeito de ter vínculo com a criança, que não é o único jeito de demonstrar amor, né, e afeto, carinho. Então é possível você demonstrar carinho pegando no colo, conversando, né, estando presente em outros momentos. Então, porque acho que é bem isso, assim, às vezes algumas mães vinculam, né, não, mas vai achar que eu não gosto dele, enfim, essas coisas baseadas nas coisas que estão na nossa cabeça, né, e não na cabeça do neném. Então a gente tem que ter muita clareza disso. A própria ideia de não frustrar, né, de não colocar o limite em muitas circunstâncias, tem essa associação, né? Se eu falar não para o meu filho, ele vai ficar chateado comigo, ele vai achar que eu não o amo, né? Esse tipo de associação é muito comum e acontece com frequência. Então, é importante a gente lançar esse olhar de autoconhecimento, né? Para as nossas emoções e para a forma com que a gente se relaciona com os nossos filhos a partir delas, né? Então, eu acho que, dizendo sobre a mãe, eu acho que é bem isso, assim, né? A importância de se posicionar enquanto protagonista do processo, né? Eu quero o desmame, né? Porque eu quero. E porque eu vou fazer, né? Não vai ser outra pessoa, vai ser a mãe. Aí pensando na criança, assim, alguns, para a gente conduzir essa estratégia, né? Que não é a única estratégia de desmame. Mas para conduzir o desmame gradual, né? Ou o desmame gentil, alguns pré-requisitos, aí são espécies de pré-requisitos mesmo. A criança precisa ter para a gente conseguir fazer o uso dessa técnica. E alguns deles, assim, a criança ela precisa estar num certo nível de desenvolvimento de linguagem. Então, ela tem que se comunicar já. Ela não precisa falar perfeitamente, mas ela precisa sim se comunicar. Ela precisa expressar os seus desejos, o que ela quer, né? Então, ela tem que ter um instrumental comunicativo basal para a gente conseguir avançar nesse processo e lançar a mão das estratégias, né? Que compõem aí o nosso arsenal de estratégias, que a gente vai falar um pouquinho deles mais no final. Então, a criança ela tem que compreender e tem que se expressar, né? Pensando na comunicação com essa via de mão dupla. Então, tem que entrar e fazer sentido e ela tem que conseguir exprimir e expressar de alguma maneira. A criança não precisa falar maravilhosamente bem, mas ela tem que se comunicar, né? Ela tem que demonstrar, conseguir demonstrar os seus desejos. Outra coisa que é muito importante aí nessa questão, então, assim, um termômetro para a gente saber se a criança está pronta do ponto de vista da linguagem para o desmame gentil é a compreensão de ordens simples, né? O que são ordens simples? Vai lá no seu quarto, né? Quando você manda a criança solicita ações únicas, né? Então, coloca o copinho em cima da mesa. Né? Senta na sua cadeirinha. Né? Sem precisar mostrar, sem dar pistas, né? Porque às vezes coloca, aí a gente fala, né? Coloca o copo no seu... Você já deu pista. Então, só com a palavra a criança consegue entender. Né? Filho, filha, coloca o copo em cima da mesa. Né? Ou assenta na sua cadeirinha. Então, se a criança consegue compreender esse tipo de sentença, né? Ordem simples,
a criança já nos mostra ter a condição em termos de desenvolvimento de linguagem para a aplicação das estratégias. Perfeito. Outro fator importante é a criança já ter uma aceitação alimentar razoável, né? Porque o desmame, ele precisa, né? A gente não vai simplesmente tirar o peito sem outras fontes alimentares. Né? Então, a criança tem que ter uma certa aceitação alimentar. Pergunta. Ih, travou. Não, Você voltou. Travou? Voltou? Eu não sei, voltou. Que às vezes algumas mães, elas desejam desmame para ver se a criança come melhor. O desmame como estratégia para fomento da alimentação oral. E nem sempre dá certo, né? Porque são entidades muito distintas, né? Então, se a criança tem alguma dificuldade alimentar, a gente precisa primeiro trabalhar a dificuldade alimentar dela antes de pensar no desmame. Né? Sim. E aí, a nossa querida Camila Ramos é aqui em BH a pessoa... Referência. Referência. Tem também outra querida, a Ana Carolina, que até formou comigo na minha turma, mas está lá em Itapecerica. Mas que faz atendimentos virtuais também. Ela é o perfil dela é Fono e a Maternidade. Então, assim, são coisas que a gente tem que... São pré-requisitos, realmente. Então, se a criança tem alguma dificuldade alimentar, a gente precisa primeiro tratar dessa dificuldade alimentar. Aí, normalmente, o tratamento é multidisciplinar, né? É com fono, especialista em dificuldade alimentar, é com psicólogo. Esses tratamentos, eles costumam ser, por excelência, multidisciplinares, né? Multidisciplinar. Enfim, basicamente isso, né? Do ponto de vista da criança, de sinais de prontidão, são esses, né? Ter um certo desenvolvimento de linguagem e uma aceitação de outras fontes alimentares, de outras estratégias também, né? Assim, a criança, se você sugere uma outra coisa, ao invés de amamentar, a criança vai topar. Aí a gente consegue fluir com o processo. Aceitação de distratores, né? De distratores, justamente. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu queria falar. Né? Só colocando o que você já falou aqui, ó, que a mãe perguntou assim, a Fernanda, enfaixar o seio não é gentil, né? Foi o que me orientaram. Então, Fernanda, não quer dizer que está errado, mas realmente não vai ser uma coisa gradual para aquela criança. Vai ser assim, de hoje em diante não tem mais mamar. Então, não é, pensando nesse ponto de vista, não é gentil. Não é talvez o que a gente que está aqui junto, reunido nessa página, deseja pro neném, né? Caiu aí, hein, Bia? Você viu? Deu uma travadinha, né? Mas voltou, né? Eu não sei, pra mim trava o seu, e pra você trava o meu, né? Acho que vai ser difícil saber. Então, assim, falando aqui sobre essa dificuldade, às vezes, com o sucesso do desmame, deixa eu só achar aqui qual que é a pergunta que eu queria. Gente, teve tanta pergunta. Mas a questão do enfaixar o seio, só aproveitando aí, com certeza fazer o uso do enfaixamento do seio como uma estratégia para o desmame, com certeza não é gentil. Mas às vezes a gente pode lançar sim mão do enfaixamento, mas pensando numa intervenção para prevenção de mastite. Porque, sim, às vezes para diminuir um pouco a produção, né? Para diminuir a produção de um desmame que já está em progresso, né? Então, são coisas diferentes, né? O enfaixamento como estratégia para desmame, com certeza não faz parte desse repertório de ações que a gente faz uso do desmame gentil, mas pode ser, sim, uma estratégia para contenção de produção, né? Para evitar desconforto e evitar mastite. Só esclarecendo esse ponto.
Não, muito bom, muito claro. E teve uma outra pergunta aqui, só falando dessas outras técnicas, né? Perguntaram aqui se deve usar remédio para secar o leite, né? Para diminuir a produção de leite. Então, assim, também entra um pouco nessa questão de ser uma coisa abrupta, porque quando você toma um remédio, ele funciona no seu sistema nervoso central, cessando o estímulo da prolactina que vai fazer o leite ser produzido e ser ejetado, né? Então, quando você faz uso desses medicamentos, o leite realmente vai secar muito rápido, né? Em questão de dias. Então, não é também gradual. E se aquela criança não estiver preparada, pode ser realmente traumático, né? Então, também, nesse ponto de vista, também não vai ser né, gentil. E, a pergunta que eu queria, achei. Tentei desmamar e não consegui. Quando vejo o bebê chorando, não sei o que fazer e acabo dando o peito. Então, assim, por que muitas vezes as mães tentam, começam e não tem sucesso nesse desmame gradual? Né? Baseado um pouco, pensando um pouco nessa pergunta aqui, nessa mãe, mas outras várias que me contam a mesma coisa, né? Ah, mas eu começo, mas aí o neném chora, porque uma das coisas que a gente fala é assim, né? Quando o neném chorar, tenta ver qual é a necessidade, oferecer outra coisa. E às vezes o peito, como um cala-boca, é muito rápido, né, Lira? Então às vezes o menino tá chorando ali porque ele tá naquela idade que ele tá dando aquela crise, entre aspas, né, de birra, que eu também não gosto desse termo, mas né, às vezes a criança tá com aquela necessidade de expressar a insatisfação dele com alguma coisa, ou tá com alguma dor, algum incômodo, algum desconforto, alguma frustração, e a mãe dá o peito. Por quê? O peito é a coisa que a gente sabe que mais rapidamente vai deixar aquela criança tranquila, vai ser um calmante mesmo para aquela criança. Então, assim, se a gente não conseguir arrumar substitutos para isso, né, na nosso âmago aqui, né, vai ser muito difícil da gente tirar esse peito. Então, eu acho que é uma dessas coisas que a gente tem que pensar, que foi exatamente o que você falou. O que o choro desse neném representa? Né, essa não posso deixar meu filho me frustrar nunca. Né, eu acho que, assim, a questão do sucesso está muito baseado nisso, claro que não só, né? Mas, assim, por que muitas mães não conseguem esse sucesso, assim? E eu acho que tem a compreensão também, Bia, ter a compreensão e o perdão, que talvez não seja a mesma hora, né? Assim, se está muito pesado aguentar o choro do neném, muito provavelmente vocês ainda não estão prontos mesmo, né? Tá muito pesado, tá difícil. E ok, né? Vamos ter perdão, vamos fazendo um pouquinho de cada vez, né? Mesmo assim, ainda tem jeito. Não quer dizer que não deu certo, né? A gente pode tentar daqui um tempinho, quando as situações mudarem, né? A gente vai falar um pouquinho disso, assim, acho que na próxima pergunta. Que dos fatores que levam ao... A gente tem um roteirinho aqui, porque nós é precavida. Mas tudo baseado nas perguntas, né, gente? Ó, então, a gente pensou um pouco sobre o sucesso, né? Por que a mulher desiste? Por que às vezes não consegue? Então, o primeiro motivo de insucesso é que às vezes não estava na hora mesmo, né? Então, assim, pensar se você está pronta para isso, se o neném às vezes está pronto para isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, assim, situando a gente num tempo e espaço, né? A nossa situação agora de pandemia, de quarentena, de dificuldades estruturais, emocionais e outras afins. Às vezes, talvez agora vai ser o melhor momento para isso, né? Assim, a gente tem como, se tiver muito difícil agora, talvez espere um pouco, as coisas melhorarem, você voltar para o seu trabalho, às vezes o neném ter um outro cuidador, né? Então, assim, eu acho que se situando a gente nesse momento também é importante. Então, assim, tá na hora para você, para o neném e para a vida, né? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? E se respeitar, eu acho que é importante a gente se respeitar e se perdoar também. Falar, não estou dando conta, ok. Você tem todo o direito de não dar conta, né? Dar conta da vida é muito difícil, ainda mais nesse momento. Tá muito difícil de dar conta, mesmo, né? E tá tudo bem, né? A gente não precisa também achar, eu não vou conseguir nunca desmamar meu filho. Não é assim. Às vezes, essa quarentena ela demandou um passinho para trás mesmo de muita gente no processo de desmame. Mas que pode ser só um passinho para trás para a gente dar 2 para frente daqui a um pouquinho.
né? Uhum. Se refaça na sua força aí, vai dando uma conversa com as amigas, tenta discutir, tenta descobrir essas questões, né? Desses pré-requisitos maternos, né? Que a gente falou deles para o desmame e vamos seguir o jogo. E vai dar Maravilha. certo. E assim, as perguntas campeãs, que acho que eu vou passar para o próximo tema, que é nossas campeões de pergunta aqui, sobre o desmame noturno. Você quer falar mais alguma coisa aqui do sucesso e do insucesso das Pois é, assim, tentativas? um dos fatores mais determinantes no sucesso / insucesso é essa prontidão da mãe para o processo de desmame, né? Como a gente já falou nesse início. Então, a prontidão da mãe para o processo é muito importante. Muito importante. Ela estar realmente segura de que ela quer conduzir esse processo, porque ela quer conduzir esse processo. Né? Não é porque o marido está enchendo o saco, não é porque a sogra está metendo o bedelho, não é porque a mãe está falando que está ridículo. A sociedade, eu achei muito legal. Alguém comentou aqui, deixa eu ver, acho que foi a Luana também, quer ver? A sociedade não está preparada para o desmame, para a amamentação prolongada. Achei super legal, quer ver? A Ludmilla, a sociedade realmente não está preparada para a amamentação prolongada. E a Luana falou que falta conhecimento e ideia de que tem nutrientes no leite. E que pessoas perguntam para ela se ela amamenta até hoje. O menino tem 1 ano, nem é um menino velho. Né? Você fala assim, nossa, se as pessoas perguntam se amamenta até hoje, né? Nossa, deve ter 5 anos, né? Não, o menino tem 1 ano, gente. E as pessoas perguntam, nossa, amamenta até hoje? Seu leite não secou, não? Nossa, você ainda tem leite. Uma vez uma colega falou que se perguntasse para ela, você tem leite? Não, menino, sai café. Não tem leite, óbvio que tem leite. Eu tô amamentando, tem leite. Eu tenho uma paciente que é a Thalita, ela até me mandou que queria ver, mas que não vai conseguir ver ao vivo. Ela falou que ela amamenta, o menino dela tem 1 ano e meio, mais ou menos. E ela falou que quando pergunto pra ela, assim, que dá vontade dela espirrar o leite na cara da pessoa, porque tem muito leite ainda. Mas e lembrando, assim, que não é que não está preparado para amamentação prolongada, porque nem é amamentação prolongada. Né? Assim, é a amamentação com um mínimo do que dentro do tempo, né, do marco temporal mínimo. Preconizado, né? Preconizado, 2 anos, né, assim, é até os 2 anos ou mais. Então, assim, seria um desmame prolongado, assim, né, para pensar, menina a partir de 2 anos, né, aí você pensa, nossa, mas tá prolongado. Amamentação prolongada, né, E mesmo assim tá tudo ok, né, e tá tudo bem, e é saudável, e é bom, e é recomendado, e se tá bom para aquela mulher e para aquele bebê, tá tudo bem, tá ótimo, né? Agora você vê que as pessoas que nem tá prolongado estão sofrendo, Então, esse desejo, ele é muito importante, ele é muito determinante no sucesso. Assim como uma rede de apoio. A rede de apoio. Gente, eu que tô travando ou é a Lira, gente? Me ajuda a descobrir o que eu faço, só para eu saber se eu mudo o lugar da minha internet. Jesus! Apareceu uma propaganda do TikTok aqui. Ah, então é por isso. Quando alguém te liga ou faz algum anúncio, alguma coisa, o seu trava. Qualquer notificação, o seu trava. Que loucura! Enfim, né? Tão infiltrado. Mando da rede de apoio. Gente, rede de apoio é vida. É a coisa mais importante no mundo, a rede de apoio. Tanto para iniciar, quanto para manter, quanto para tirar. A rede de apoio é para tudo. Justamente. Então, acho que são esses 2 fatores os mais determinantes, né, para o sucesso ou não. E aí, desmame noturno? Sim, quer ver? Olha quantas perguntas sobre desmame noturno, quer ver? Primeiro, essa aqui é ótima porque a gente tem que esclarecer, tá? O sono do bebê melhora após o desmame? Gente, não é garantia. Isso é importante, porque às vezes muita mulher desmama achando que o neném vai dormir melhor à noite. E isso não é uma promessa, não quer dizer que vai dormir. Então, não faça com esse intuito, tá?
Claro que pode mudar, e a gente tem algumas coisas, inclusive sobre desmame, que a gente quer falar para vocês só sobre desmame só à noite, né? Tem jeito de desmamar só à noite e manter o aleitamento mais tempo, mas assim, tem jeitos e nós vamos ajudar aqui com algumas coisinhas, mas não desmame com a intenção de que seu filho vai dormir, porque não é uma promessa assim que a gente tenha como cumprir, que aquela criança tenha como cumprir, né? Uhum. Quer ver outra aqui importante? Esse aqui eu falei, fechar o seio. Como fazer o desmame noturno, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, como fazer o desmame só à noite, a gente quer saber. Tem mais umas aqui. A partir de quantos meses o neném não precisa mamar de madrugada? Então, antes de falar de como fazer o desmame noturno, isso aqui é super importante. Então, assim, a gente pode fazer o desmame noturno no neném muito novinho? Não, porque é muito importante que aquele neném mame durante a noite. Aquele neném ainda precisa nutricionalmente disso, né? A gente vai... Vou só colocar isso, Lira, que eu acho que tá da minha alçada também. Quando o neném está próximo de um aninho, né? Assim, com a introdução alimentar melhor estabelecida, mais refeições ao longo do dia, e algumas mamadas ao longo do dia, melhor estabelecido horários e tudo, aquele neném às vezes já começa a poder dormir a noite toda sem ter que acordar para mamar. Mas até lá, até 9 meses, eu prefiro falar 1 ano, é um neném que às vezes precisa acordar ainda para mamar. E não quer dizer que tem nada errado nisso. Claro que tem neném de 6 meses que dorme a noite inteira. Tem neném que dorme a noite inteira. Mas os meninos até lá para 1 aninho, muitos deles vão precisar ainda de acordar para mamar do ponto de vista nutricional mesmo. Então, acho que antes disso, fazer um desmame noturno talvez não seja interessante se a gente sentir que o neném ainda precisa disso nutricionalmente, que pode impactar na curva dele de peso, às vezes é um neném limítrofe. Então, a gente tem que ver vários indicadores, claro, né? Mas, em geral, eu coloco por volta disso, sabe? Não sei se você tem alguma coisa, algum dado assim a respeito disso, de idade. Pois é. Você tem... Eu acho que uma coisa que é importante a gente traçar, porque existe uma variação individual imensa, né? Nessa necessidade de amamentação noturna. Alguns bebês conseguem completar uma noite de sono por volta de 4, 5 meses, 6 meses, já encadear bastante horas de sono sem mamar. E eu acho que é importante a gente fazer um esclarecimento também do que é a gente fazer uma adequação de expectativa e realidade. O que é a noite inteira? Né? Porque se a gente pensar num bebê que dorme às 7h30 da noite e acorda às 3h30 da manhã para mamar, ele encadeou 8 horas de sono. Assim, ele está a 8 horas de jejum. Então, se é um bebê com menos de 8 anos, de 1 ano, por exemplo, muito provavelmente ele realmente está acordando porque ele precisa daquele alimento naquele momento. Então, assim, se a criança consegue encadear várias horas de sono, mas uma determinada hora ela acorda e pede o peito, especialmente, né, nesse período, até a criança completar 1 ano e pouco, muito provavelmente ela está precisando daquela mamada mesmo. Pode ser uma coisa rearranjável, né, com o aumento das dietas durante o dia, né, assim, se aumenta o aporte calórico dela durante o dia, talvez ela consiga postergar essa mamada mais um pouquinho, pode ser que isso aconteça também, né, assim, isso é uma alternativa a se manejar. Mas a própria percepção aí, a ideia do que é noite inteira, é que Perfeito. A gente precisa afinar, que às vezes é uma questão só de afinação, de adequação de expectativa, não tem nada para mudar na criança, na verdade. É a gente compreender que o que a gente está esperando às vezes não vai ser possível para aquela criança. Né? Tem crianças que dormem 10 horas ininterruptas sem acordar? Tem. Né? Não é regra? Não. Mas tem. Exatamente. Então, é uma das coisas aqui, né, que eu vi algumas perguntas que falaram. Eu vi algumas perguntas que falaram assim, quando que o bebê dorme a noite toda? Isso aí é difícil, né? Tem que adequar a noite toda. Perfeito sua colocação.
A gente sabe que essa primeira dormida do neném, né, de 6, 7, 8 horas da noite até meia-noite, 2 da manhã, é aquela dormida maior, que o neném vai ter um sono reparador, que vai ter um sono de melhor qualidade, e que depois disso ele pode acordar e precisar de amamentar, por exemplo, né? E algumas pessoas já perguntaram, a Keila perguntou, a partir de quantos meses o neném não precisa mamar de madrugada? Então, ter essa adequação da expectativa é fundamental, né? A gente tem que saber o que é a noite toda, né? Se a gente conseguir ajustar isso para que o neném mame, às vezes um pouco antes, e às vezes ou acordar um pouco antes, 5 horas da manhã, para não precisar ter essa mamada do meio da madrugada, que eu acho que quebra todo mundo, acho que já está de ótimo tamanho. E tem neném que às vezes vai ter uma acordada no meio da madrugada mesmo, porque a gente não consegue às vezes fazer essa mudança toda. E sim, se ele tiver, igual você falou, dormiu 8 horas seguidas, se tem uma acordada noturna, às vezes tá de bom tamanho para uma criança, às vezes de um ano e pouquinho, tá bom demais. Então a gente tem que ver quem é aquele neném, qual é o padrão dele, né? Pode não estar bom. E é justo que não esteja, né? Mas aí a gente maneja de outras formas. Uma noite vai a mãe, outra noite, sei lá, o pai tenta dar alguma coisa, enfim, né? E vai progredindo dessa maneira, tenta manejar de outras formas. Ou então o pai vai lá no quarto do neném e busca ele, a mãe só amamenta, meio dormindo, ele vai e volta com o menino, enfim. Às vezes fornece o leite ordenhado, né, em outro dispositivo, um dia a mãe, um dia o pai, um dia a avó, enfim, tal da rede de apoio que a gente precisa. Quando a mãe está muito cansada, é uma das coisas que a gente sugere, né, Lira? Fazer esse intercalar, assim. Não precisa, às vezes, tirar o mamar da madrugada, que o neném ainda precisa, para poder a gente, né, a mulher que está muito cansada, poder descansar. Também não é para normalizar o cansaço materno, gente. Não é para falar, não, a mãe tem que estar cansada mesmo, e é assim mesmo. Você quis ter neném, você não sabia que ficava cansado, né? Não é assim, né, gente? A gente tem que contar com essa rede de apoio para, enquanto for necessário, a gente conseguir fazer as coisas, né? E falando, então, do desmame materno, desmame noturno, né? Teve mais outras. Então, teve mais ou menos umas 6 perguntas só sobre desmame noturno. Então, dá pra gente, Lira, umas dicas aí sobre desmame noturno. Vamos agora para as estratégias. Pois é, o desmame noturno, única e exclusivamente, normalmente é muito mais uma intervenção de associação de sono do que de desmame. Por quê? Aí vamos um pouquinho para as estratégias e para a forma de trabalho no desmame, né? Das primeiras coisas que a gente faz, né, no processo de desmame aliás, das primeiras coisas não, assim, a maneira com que a gente vai conduzir, vai ser bem sucedido no processo, é a gente ressignificar esse evento, né, o evento da amamentação na relação desses dois entes, né, de mãe e filho. Muitas vezes, só da gente conseguir essa ressignificação da amamentação entre mãe e filho, né, assim, não, por exemplo, criando novas estratégias de troca afetiva, né, criando novas estratégias de acolhimento, né, de acolhimento do choro, né, acolhimento das situações de estresse. Às vezes só isso, a criança compreendendo que ela não precisa do peito para ter o amor da mãe, às vezes isso já se contamina para o sono noturno e acontece uma evolução benigna desse processo. Então, normalmente quando a gente entra no processo de desmame, a gente começa pelo diurno, a gente não começa pelo noturno. Então, falar de desmame noturno seria incorreto. A gente não fala de desmame noturno, a gente faria o que é possível na noite, a gente fazer um processo que seria muito mais de consultoria de sono do que de desmame, que seria dissociar o ato de dormir ao amamentar, né? E assim a gente consegue não mexer nas mamadas durante o dia. Então, são entidades diferentes, né? O desmame ele prescinde dessa ressignificação da relação da mãe com o filho na amamentação. Prescinde da ressignificação da amamentação.
em si. O que é diferente de a gente tirar uma mamada noturna porque a criança ela precisa mamar no peito, né? Então ela está acordando diversas vezes para mamar porque ela não sabe dormir de outra forma. São entidades distintas. Então, assim, se a ideia é desmamar, fazer o desmame noturno, a gente precisa, na verdade, de uma consultoria de sono. Maravilha. Então, se a gente quer progredir no desmame, aí sim, aí a gente vai usar as estratégias de ressignificar a relação desses dois com a amamentação. E aí a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Assim, a primeira estratégia, né, que eu acho que é até assim, a que às vezes é menos gravosa de fazer, né, nas crianças que estão em livre demanda, é restringir a livre demanda. Então, você não vai oferecer o peito, você fazendo a oferta, né? Então, às vezes o menino cai, aí a gente vai lá e dá o peito. Às vezes o menino começa a resmungar de alguma forma, a gente vai lá e dá o peito. Então, se a gente quer ir reduzindo, a gente precisa... se a gente quer fazer o desmame gradual, a gente precisa ir reduzindo a oferta. Então, a gente reduz a oferta naquilo que vai ser mais fácil, que é reduzir a oferta da mãe. Essa oferta que faz parte por iniciativa da mãe. Então, essa é a primeira coisa a ser feita, né? E eu acho que muitas vezes, só fazendo essa restrição da livre demanda, às vezes o processo tem uma evolução benigna fácil, assim, que não é nem tão complicada, sabe? E não fazer a oferta não é o mesmo que negar. Então, o que a gente orienta de início é não negar o peito. Talvez daí que surja essa ideia equivocada de que o desmame gentil é o desmame que não faz o menino chorar, porque você não vai negar o peito. Mas, então, para as mães que estão nesse processo ainda de livre demanda, que tudo que acontece o menino mama, comece nessa restrição, né? Essa restrição da sua apresentação, da oferta por iniciativa sua. Então, essa esperar a criança pedir, né? Esperar a criança pedir. Então, não faça você a oferta. Uma estratégia também que pode ser usada é limitar um pouquinho esse livre acesso ao peito, né? Então, às vezes, troca de roupa demais na frente do menino, né? Toma banho, né? Ali, às vezes, senta no chão do box e coloca o neném no colo. É estímulo demais, né? Também. É querer. Para que a criança não vai pedir, né? Então... Tem uma pergunta aqui, se a cama compartilhada atrapalha ou ajuda? O desmame, em regra, atrapalha, né? Porque um dos argumentos, né, para a cama compartilhada, né, de fomento à cama compartilhada, é o fomento à amamentação. Então, pensando nessa questão da amamentação. Pensando nessa questão da facilitação, né? Não sei nem se essa palavra é essa, de facilitar o acesso, né? Talvez a cama compartilhada aí nesse sentido poderia jogar um pouquinho contra, né? Joga um pouco contra. Mas que é remediável também. Não precisa romper com a cama compartilhada para progredir no desmame. Dá para manejar com a cama compartilhada. A gente coloca ali o pai para dormir, né? Porque pensando que a posição mais adequada da cama compartilhada é a criança perto da parede, não ela entre os dois adultos, né? Aí coloca o pai entre a criança, né? Assim, a mãe dormindo no canto, e o pai dormindo no meio e a criança próxima à parede. Seria uma estratégia para a gente tentar manejar um pouquinho e reduzir essa exposição ao seio. E tentar observar, aí já no momento adiante, né? Assim, a gente restringiu primeiro os momentos de oferta. E aí, de oferta espontânea da mãe, né?
tentar observar os momentos que o neném normalmente pede o peito e tentar antecipar com estratégias distratoras. Né? Então, assim, sempre que eu chego do trabalho, minha filha quer mamar. Né? Sempre que eu sento numa determinada cadeira para poder dormir, minha filha quer mamar. Então, romper com esses tentar criar alternativas para essas circunstâncias que são estímulos muito fortes de amamentação e criar atividades distratoras, né? Então, sempre que eu chego do trabalho, meu filho quer mamar. Então, sempre que eu chegar do trabalho, agora eu vou, sei lá, eu vou já chegar em casa com um lápis de cor e um livrinho de colorir. Olha aqui, tá, vamos colorir. Antes do menino pedir o peito. Né? Eu já chego com uma coisa que rompe a rotina, que rompe essa cadeia de eventos que levam à amamentação, desviando o foco, né? Criando alternativas, né? Atividades distratoras. Enfim, tem mais uma série de outras alternativas. Essas são algumas delas, assim, das principais, eu acho que... Estão querendo participar da live. E eu acho que elas já dão um norte, assim, para iniciar o processo. Teve alguém que falou aqui que eu queria... Perdi onde que tá. A Ana Clarice falou, eu evito ficar na altura na filha dela, né? Ela evita ficar na mesma altura que a filha, senão a filha pede o mamar. Então ela já sabe que quando ela abaixa, a filha pede, ela evita. Ótima estratégia, muito boa essa. E a Regiane falou, o meu filho, tudo que come, ele quer peito de sobremesa. Então talvez é mais um momento desses que é gatilho, né? A gente sabe que vai comer, que vai pedir o peito. Então tentar, antes, chegar com alguma coisa... para distrair ele nesse momento, né? Sim, e ressignificar a relação dos dois com a amamentação. Então, às vezes, criar um momento de intimidade depois das refeições, né? Um momento de contato íntimo entre os dois, de troca afetiva, né? Para ver se essa troca afetiva ela substitui a necessidade do peito, que às vezes é uma necessidade de um dengo, né? De um chamego. Nossa, muito mais. Eu acho que o nosso tempo já está... Tá acabando, mas eu acho que se acabar, acho que vai dar mais uns 3 minutos, que eu entrei um pouquinho atrasado. Se quiser dar mais umas estratégias, pode. Porque aí se acabar também, gente, a gente volta aqui para responder o resto das perguntas e mais um pouquinho, né, Lira? Pode, né? Mais uns 10 minutinhos. Não, beleza. Se acabar o nosso tempo aqui. Porque a gente... Então, assim, criar novas associações nos momentos de mais intensidade de desejo de amamentação, né? Então, reconhecer esses gatilhos de amamentação, ver em quais situações, então, primeiro fazer o levantamento das circunstâncias, né? Assim, em quais momentos o neném né, a criança sempre quer mamar e tentar se antecipar a esses momentos, né? Com alternativas de distração. Ou uma alternativa também é tentar mudar o foco, redirecionar, né? Quer mamar? Fala, então vamos passear, fazer alguma coisa que a criança goste muito. Oferecer alguma coisa irrecusável, né? Sim, né? Então, assim, se na cadeira de amamentação, que você esqueceu, sentou na cadeira de amamentação com o menino no colo, deixa alguma coisa que a criança goste muito, sei lá, um brinquedinho, um carrinho, que foi pro peito, olha aqui! Assim, criar estratégias dentro de casa, muito especialmente, que eu acho que é o mais lugar difícil, né? Que é mais difícil de negar, de recusar, né? De ter esses distratores, né? Aqui, a Regiane que está dizendo que o neném dela ainda é bem novinho e ela fica com receio de negar e ele largar.
Ele é novinho mesmo, você pode dar de sobremesa, tá? O seu. Eu não sei se Acabou você viu aqui, ó, o 20 início. segundos. Mas Nós vamos ter que encerrar essa. A gente vai abrir mais uma, pessoal. Não vai embora, não, pra gente responder mais umas perguntas, tá? Que vai cair essa daqui. Eu vou só salvar ela e já abro outra. Uns 30 segundinhos. beijo. A gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aguardando a Lira aqui pra gente poder gravar um resuminho, né, das orientações que foram perdidas na live, que não deu pra ser salva, né, no finalzinho da live. E aí, maravilhosa! Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza. Podemos? Podemos. Então, pessoal, a gente está aqui para poder dar uma resumidinha, né, nas estratégias que a gente estava sugerindo na outra live sobre o desmame gentil, ou respeitoso, ou gradual, como preferir chamar. E a Lira vai dar uma resumida aí para a gente nas estratégias que a gente queria falar, porque foi a segunda parte da live que caiu e a gente não conseguiu salvar. Uhum. Não, beleza. Então, vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui para não perder, não deixar, não esquecer nada. Então, só retomando, né, assim, pensando na ideia dos pré-requisitos e que acabou influenciando muito no sucesso, essa percepção da mãe, né, da mulher, de que é ela que tem que protagonizar esse desejo do desmame. Então, acho que esse é um ponto principal e que é muito determinante para a continuidade de todo o processo e para a própria aplicação das técnicas, né, para a disposição da aplicação das técnicas, de maneira geral. Então, vamos às estratégias propriamente ditas, né? Pensando numa intervenção inicial, né? Num desmame, no processo de livre demanda, a gente tem a questão da restrição da livre demanda. Então, seria a primeira estratégia. Então, a gente, nesse processo de restrição, a gente vai evitar as circunstâncias de amamentação por iniciativa da mãe. Então, essa coisa de a gente oferecer o peito quando a criança cai, de oferecer o peito quando está muito chatinho, oferecer... Então, assim, isso da demanda partindo da mãe, da oferta partindo da mãe, a gente começar a restringir essas circunstâncias, essas situações. Então, seria um primeiro passo. Sabe que é o principal, a coisa mais fácil para acalmar e calar a boca do neném rapidinho, né? Então, se a gente tem que estar disposto a oferecer outros mecanismos de acalmar e de deixar esse neném tranquilo, sem se dar o peito, que talvez vão dar um pouco mais de trabalho. Longe de querer falar que é simples, que é tranquilo, é algo que vai demandar um esforço, que vai demandar paciência, né, que vai demandar muito, especialmente persistência e sistematicidade na forma de se realizar. Né? Então, tem que ser persistente, tem que fazer sempre a mesma coisa. Né? Não dá para dar informação divergente, porque senão a gente dificulta o processo de aprendizagem. Né? É o que eu falo com as mães, se você começa o processo e num desses choros, num desses momentos você oferece, você confunde o neném, você perde até um pouco do que você já estava tendo de ganho, né? Justamente. Você volta para a Justamente, você retoma a estaca anterior. Então, é importante manter essa sistematicidade. Por isso que é tão importante a iniciativa a partir da mãe. Porque quando é a gente que quer, a nossa disposição àquele ato é outra coisa. Né? Então, isso, assim. Primeiro, cercear um pouquinho essa livre demanda no sentido de diminuir a oferta que parte da mãe. Tá?
No segundo momento, então, mas é muito importante a gente lembrar que nesse primeiro momento a gente não nega a oferta. Se a criança quer, a gente mantém, tá? Sim. A gente não vai ficar oferecendo toda hora, ficar passando sem roupa, tomando banho junto para ficar oferecendo, mas se o neném pedir, você vai dar, tá, mãe? Por enquanto é só uma limitação da oferta. Justamente. É só uma limitação. Eu não sei se para você aí o áudio está meio que dando uma microfonia. Aqui tá um pouquinho. Mas tá tranquilo, pode continuar. Então, beleza. Mas, a princípio, a gente não nega. Então, se a iniciativa parte da criança, a gente mantém, a gente não nega. Aí, uma outra estratégia é a gente limitar um pouco o acesso da criança ao peito. Então, se essa coisa de tomar banho junto, beleza, mas tenta usar um top, usar um sutiã de biquíni, né? Evitar trocar de roupa muito na frente né, expor o seio mesmo, né? Expor essa situação. É a coisa que os olhos não veem, o coração não sente. Então, dar uma reduzida nesse sentido. Muito importante também a realização de uma rotina, né? Então, a gente fala de um plano de desmame. Então, a gente mantém alguns horários, sim, de oferta do peito, só que em horários fixos, né? Para a gente dar uma noção maior de previsibilidade, inclusive para a gente reduzindo os momentos que a criança vai pedir. Então, ela vai começar a aprender, né, com o estabelecimento da rotina, que depois que ela fizer determinada coisa, ela vai ter o mimar. Então, ela vai aprendendo e vai, com essa noção de previsibilidade, isso acalma e cria uma relação de confiança também com a mãe, né? Porque a gente vai precisar ressignificar esse lugar da amamentação para a gente concluir o desmame e que esse desmame seja feito de maneira gentil, né, de maneira respeitosa, para a gente não simplesmente substituir um hábito oral por outro. Então, a ideia da rotina, ela é fundamental nesse processo. E tentar observar... Só uma coisa que eu queria acrescentar na questão da limitação do acesso, lembrar as mães também, só de você às vezes estar com uma roupa mais difícil de tirar, às vezes mais fechada, o menino não fica naquela puxação da roupa para poder acessar o mamar, né? Um top mais difícil. Isso também ajuda você, mãe, a não ficar tão tentada na hora que o menino chorar ou e o peito por outro motivo que não seja fome. Aí você pensa, nossa, até eu tirar isso tudo não tá muito difícil. É mesmo, eu tô tentando fazer o desmame. Porque às vezes na hora é tão inconsciente que vai quando você já for. E sobre a rotina, para criança, gente, é muito importante ter uma rotina, uma previsibilidade. É isso que a Lira falou. Deixa a criança mais tranquila, sabendo que aquela coisa vai ser repetida daquele jeito. Então, ele sabe, não vou mamar agora, mas a minha mãe vai me dar mamar de tarde. Então, a criança não vai ficar tão demandante, né? Ou menos, talvez, porque ela tem o que esperar, ela sabe o que esperar. Então, a criança precisa de previsibilidade. Justamente. A ideia toda é aumentar a segurança dessa criança. E segurança no vínculo, né? Porque muitas vezes a criança pede muito peito porque é uma criança que tem algum tipo de insegurança nesse vínculo, né? Então, a rotina é fundamental nesse sentido também. E observar os momentos em que a criança pede e tentar antecipar. Então, assim, sempre que eu chego no trabalho, o meu filho pede para mamar. Então, sempre que chegar do trabalho, vamos tentar antecipar. Vamos ali, então, sugerir um passeio, né? Fazer alguma coisa que seja do agrado da criança. Você já chega sugerindo, vamos brincar de massinha, né? Já anda com a massinha dentro da bolsa para poder antecipar essas situações, porque a gente vai precisar, para redução, a gente vai precisar também diminuir as situações em que a criança pede também. Como você disse, né, no outro pedaço da live, saber reconhecer os gatilhos, né? Eu achei muito boa a palavra que você usou, que foi gatilhos.
momentos ou situações em que o neném tende a pedir o mamar. Então, se o seu neném sempre, se o seu neném não é neném mais, né, está querendo mamar sempre depois do almoço, né, se o seu neném quer mamar sempre antes de dormir, né, então a gente tentar criar estratégias para que essas situações se desvinculem do ato de amamentar. Justamente. E aí, trazer alternativas que sejam do interesse da criança, né? Então, reduzir com coisas que a criança gosta de fazer de alguma forma. Então, aí, nesse sentido, a gente tem algumas estratégias, que seria a distração, então tentar trazer um brinquedo, uma brincadeira, uma forma de interação que seja de interesse da criança e que seja substitutiva àquele hábito, né, que foi ali, que vai no automático, né, nesse momento de gatilho, desencadeado naquele hábito, na rotina que a criança está acostumada a fazer. Então, fazer opções que sejam do interesse da criança. Então, tentar distraí-la de uma outra maneira, mudar o foco da atividade, mudar o foco da atenção. Isso também aumenta a questão da confiança, porque vai estabelecendo uma nova forma de interação e vai desvinculando do peito, né, como sendo a única forma para aquela criança sentir a proximidade com a mãe, né, e vice-versa, que a mãe sentir a proximidade com o filho também. Então, essas estratégias, elas vão reduzindo essa relação que a gente precisa realmente ressignificar para poder progredir com o desmame. E uma outra estratégia também que é super bacana é a gente reduzindo o tempo da mamada. Então, vai para o peito? Vamos, beleza. Mas a gente vai ficar só até a mamãe contar até 10. Aí no começo você começa contando assim, 1, 2, 3, até que, daí alguns dias, né, talvez até algumas semanas, você já esteja assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 10. E aí deu 10, parou. Vamos mudar o foco, vamos mudar a brincadeira. Então, assim, vai ter, muito provavelmente, tem choro, sim. Muito provavelmente tem a sensação de frustração, sim. Isso tudo a gente tem que lidar, a gente precisa... Vai fazer parte do processo. Algumas crianças mais, outras menos, naturalmente. Mas vai estar no pacote, não tem como. Então, é muito importante que isso fique claro também e que isso fique claro para a mãe, assim. E aí eu sempre gosto de retomar a parte do início, que a mãe precisa ser protagonista do processo. Então, o desejo tem que ser dela, porque é ela que vai protagonizar, é ela que vai fazer o desmame. Né? Então, localizar esse sentimento de sou eu que quero, ou são terceiros, ou eu estou fazendo motivado por um desejo que não é meu. De que maneira que eu estou me relacionando com meu filho durante a amamentação? Qual é o lugar que a amamentação está ocupando na minha relação com meu filho? Então, todos esses questionamentos, quanto mais conscientes eles são, mais suave é o processo de desmame. Porque a grande dificuldade, com certeza, mora na nossa relação com a amamentação, na nossa relação com o choro do neném. Né? É o lugar que o choro nos transporta, né? Que é um lugar de dor que é nossa. Às vezes remete a uma dor na nossa relação com os nossos pais, na maneira com que nós somos tratados, dos sentimentos que esse choro nos desperta. Então, é muito importante a gente aprender com essas questões todas para dar prosseguimento. E com relação às técnicas, essas são algumas ótimas dicas. Que a gente... E saber e ter a tranquilidade que existem outras maneiras de se conectar com a sua criança, que não seja pela amamentação. Então, você está ali junto com tempo de qualidade, você dar colo, você olhar no olho. Então, assim, existem outros meios de se conectar. Então, se a sua criança sente essa conexão, essa proximidade, mesmo sem o amamentar, é possível, né, você manter essa conexão. Então, é importante tranquilizar as mães nisso, né? Porque, às vezes, a gente ouve muito isso, nossa, mas eu vou tirar o mamar... Como é que vai ser? Então, exatamente isso que você falou, assim, qual que é o significado disso para mim, né?
Perfeito. Beleza? Beleza. Maravilhosa. Obrigada, Bia, pela disponibilidade. Oh, imagina, Bia. Sempre às ordens. E Tá, precisando, nós estamos à disposição. Sempre. Né? É importante que as mães saibam que existe recurso, que existem profissionais que trabalham com isso. Né? Existe, inclusive, uma gama de profissionais que muitas vezes existe uma demanda de intervenção multidisciplinar. Né? Não só um profissional que vai conduzir o desmame, mas às vezes uma psicoterapia se faz necessária, porque às vezes o problema de fundo é algo mais, mais denso, mais incruado, fica difícil trazer essas coisas à tona. Então, eu acho que é sempre bom a gente trazer essa lembrança de que existem profissionais gabaritados para o trabalho, para o auxílio, que não precisa enfrentar os desafios sozinha, né? Tem quem te ouça, pode trazer para a gente, se quem quiser conversar comigo, conversar com a Bia, traga as questões, as angústias, as frustrações. Sim. Eu acho que Juntos sempre somos mais fortes, né? Oi? Juntos somos mais fortes. E a gente também é rede de apoio. Sem dúvida, somos rede de apoio. Então, contem conosco, sempre. Tá, joia. Obrigada, Lívia. Um beijo. Gente, obrigada quem assistiu essa segunda parte aqui. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Complementar a primeira parte. Bebê.